Vamos lá, pessoal. Na última aula eu falei de força elétrica, então agora eu vou dar um exemplo, né, de como a gente utiliza essa fórmulazinha aí, né? Então nós temos aqui, ó, duas cargas elétricas, né? Uma Q1 com valor 2 coulombs e uma Q2 com valor 5 coulombs. Eu vou fazer um exemplo mais simples, tá? Para que a gente possa primeiro conhecer e trabalhar com a fórmula, tá? Mais na frente vem os exercícios mais difíceis e a gente vai trabalhar isso aí. Então nós temos, o que a gente precisa para calcular a força elétrica entre essas duas cargas? Essa carga tem valor 2 coulombs e essa aqui tem valor 5 coulombs. E a distância entre elas é de 5 metros. Então eu quero saber a força que uma atua em outra, né? Então, o que acontece? Essas cargas, se ela é 5 coulombs é porque é positiva, e essa é 2, é positiva também. Não, se fosse negativa, tinha que ser menos 2. Se as duas cargas são positivas, a força é de repulsão. Então a força elétrica aqui tá para cá e a outra tá para o outro lado, beleza? Então força elétrica para cá. Ok, agora vamos calcular, né? Eu falo que a constante, essas duas cargas, elas estão no vácuo, tá? Por isso que eu vou utilizar, tá? A constante 9 vezes 10 a nona, tá? Se o exercício falar que for outro meio, aí vai mudar essa constante. Se for na água, se for em um gás específico, aí vai mudar a constante, beleza? Mas como é no vácuo, vai sempre usar esse número aqui, tá? Essa constante. Então vamos lá, vamos jogar aqui na fórmula. Lembrando, tá? Em alguns exercícios, tá? Como a fórmula é 9 vezes 10 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, certifique-se que todas as unidades estejam, por exemplo, a distância, né? Tem que estar em metro, tá? Se ele der em centímetro, você tem que passar para metro. A quantidade de carga, tá? Tem que ser em coulomb, beleza? Geralmente a gente vai mexer muito na distância, tá? Geralmente os 2 coulombs e os 5 coulombs, geralmente vem microcoulomb e a gente converte ali o micro para 10 a menos 6. Depois a gente vai ver isso. Vamos ver só esse exemplo aqui para a gente entender. Então o que acontece? Vamos substituir na fórmula para calcular a força elétrica. Eu só quero o módulo, né? O módulo da força elétrica vai ser a constante do meio. Qual é o meio? Não vai ser K? Tá aqui a fórmula. Força elétrica vai ser K vezes a carga 1, carga 2 sobre a distância entre elas ao quadrado. Então, quem é a carga 1? É 2 coulombs. Então, você vai colocar os valores no lugar dos termos na fórmula. Então, K é quanto? Primeiro eu coloco o K. K é 9 vezes 10 a nona. Beleza. 9 vezes 10 a nona. São 9, tá? Beleza. Aí eu multiplico isso por Q1. Q1 é quanto? 2 coulombs. Então eu coloco aqui 2. Tá? Professor, se fosse menos 2, eu precisava colocar? Não. Sempre você coloca só um número nessa forma, porque só quer saber o módulo, tá? O valor, se é negativo ou positivo, vai interferir mais do que no sentido do vetor, tá? Mas coloca, se for menos 2, coloca 2. Sempre vai ser o valor em módulo. 2 coulombs. Q2 é quanto? Q2 é 5. Né? Então coloca vezes 5. Tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado. Pela distância entre elas ao quadrado. Então 5 ao quadrado. Aí jogando aí na fórmula, né? O que você tem, né? Deixa eu filmar aqui. Jogando na fórmula, você vai fazer a multiplicação, tá? Então nós temos 2 vezes 5, né? 10, 10 vezes 9. 10 vezes 9 dá quanto? 90, né? Então vai dar 90 vezes 10 a nona. Deixa as bases de 10, tá? Sobre 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Eu poderia ter cortado 5 ao quadrado ali e já resolvia logo isso aqui, tá? Fazendo aí a divisão, tá? Dá para dividir isso por 5, né? Por 5 vai dar 5. Por 5 aqui vai dar... Por 5 dá quanto? Por 16 dá 30, sobre 3,80. 17... Fazer aqui, 90, 17 vai dar quanto? 35, 85, 18, né? 18, dá 18. Dividir por 5 embaixo e em cima, tá? Então dá 18. Então a força elétrica aqui vai ser igual a 18 sobre 5 vezes 10 a nona. E se você fizer esse cálculo aí, tá? Vamos lá, 18 dividido por 5, né? Vamos fazer a divisão aqui, ó. Por 2, 10, por 3, 15... né? 4, 20, 3, 4 passos, então 3, 15, sobra 3, né? Então fica 30. Como não dá para dividir, coloca um zero aqui, vírgula, né? E vai dar 6, que dá 30, zero. Então 3,6, isso mesmo. Então, força elétrica aqui
vai ser igual a 3,6 vezes 10 a nona, o quê? Newtons, tá? Porque força é em newtons. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? De cálculo da força elétrica. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que a força entre essas duas cargas vai ser de 3,6 vezes 10 a nona newtons. Como assim? Tanto essa carga vai ser repelida para a esquerda aqui com uma força de 3,6 vezes 10 a nona newtons, quanto esta carga aqui também vai ser repelida por uma força de 3,6 vezes 10 a nona newtons. Essa força é uma força muito alta, tá? Por ser um exemplo, tá? Na verdade, as cargas não possuem valores tão altíssimos assim, mas, tá? Geralmente você vai ver ali microcoulomb, milicoulomb, mas esse é um exemplo mais fácil para você entender a fórmula, beleza? Então tá aí. Na próxima aula eu vou falar mais sobre exercícios, tá? Ok? Então, bons estudos, valeu, até mais. Fique com Deus.